Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram depressa a Belém. Encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto e contaram o que lhe foram dito sobre o menino. E todos que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quando a Maria guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completou os 8 dias para a concisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como foram chamados pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Caríssimos ministros, coroinhas, acólitos, irmãos e irmãs aqui presentes, muitos dos quais que nos visitam nesta noite, vindos de outras comunidades, também os nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Chegamos ao último dia deste ano civil de 2025 e chegamos reunidos em torno do altar do Senhor. E a Igreja, com a sua sabedoria de mãe mestra, nos convida não primeiro a fazer balanços, listas de êxitos ou fracassos, mas antes de qualquer retrospectiva, ela nos coloca aos pés de Nossa Senhora, celebrando a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, que também conclui solenemente a 8ª do Natal. E não é por acaso. Para terminar um ano e começar o outro, Deus nos oferece um rosto, um ventre, um nome. Deus nos oferece o rosto de Maria, Mãe de Deus, o rosto de seu Filho, Jesus, nosso Salvador. Durante estes últimos 8 dias, a Igreja prolongou o mistério do Natal, como se dissesse, não é possível para nós compreendermos tudo de uma vez, precisamos de 8 dias para fazer aquietar este mistério da encarnação do Verbo de Deus entre nós. De fato, o Natal não é um evento que passa, mas é um mistério que se contempla, que se guarda, que se assimila. E hoje, ao concluir esta 8ª, compreendemos que o menino do presépio não é apenas um recém-nascido, não é mais um menino como tantos outros que nascem, mas é o Filho eterno do Pai. Aquele que entrou no tempo para redimir o tempo. E por isso, este último dia do ano não é apenas mais um marco cronológico, mas é um kairós, um tempo de graça. Nós estamos aqui para aprender a olhar o ano que termina e o ano que começa com os olhos da fé, à luz daquele que é o Senhor da história. Na primeira leitura, ouvimos um trecho do livro dos Números, que nos oferecia uma das páginas mais antigas e mais belas da Sagrada Escritura. Nós ouvimos falar da bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te dê a sua paz.
Essa bênção era pronunciada sobre o povo no deserto, um povo frágil, peregrino, cheios de incertezas, não diferente de nós, quem sabe. Ao final deste ano, nós trazemos no coração alegrias e conquistas, mas também cansaços, feridas, perdas, decepções e perguntas, quem sabe, sem respostas. E Deus, por meio da igreja, nos diz: não caminhamos, não caminhamos, não vamos caminhar sozinhos. Se nós chegamos até aqui, foi porque o Senhor nos guardou. Quantas vezes fomos poupados de males que nem percebemos? Quantas vezes a graça nos sustentou quando as forças humanas já faltavam? E essa bênção que ouvimos culminava numa promessa: assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Aqui está o ponto decisivo. Deus coloca o seu nome sobre o povo. E no evangelho de hoje nós ouvimos qual é esse nome. 8 dias depois do nascimento do menino, se realizou a sua circuncisão, conforme ordenava a lei de Moisés. E era neste momento da circuncisão que se dava o nome para a criança que nascia. E São Lucas então nos relata que, neste 8º dia, o menino fora circuncidado e recebera o nome de Jesus, aquele nome que o anjo havia indicado a São José. O nome Jesus, como sabemos, significa Deus salva, ou Deus Salvador. O nome que o Pai coloca sobre a humanidade é agora um nome humano, pronunciável, próximo. A bênção do livro dos Números encontra aqui o seu pleno cumprimento. O nome de Deus agora tem um rosto. Não é mais apenas pronunciado sobre o povo, mas agora ele habita no meio do povo. E Maria está no centro deste mistério. Ela não é uma figura decorativa do mistério da encarnação, mas a igreja proclama com coragem e clareza: Maria é mãe de Deus, não porque ela seja a origem da divindade, mas porque aquele que ela gerou no seu ventre, segundo a carne, é verdadeiramente Deus. Chamar Maria de mãe de Deus não é um exagero devocional, como muitos por aí dizem, mas é uma afirmação cristológica. Desde os primeiros séculos, a igreja entendeu que negar esse título a Maria Santíssima colocava em risco o coração da nossa fé cristã. Se Maria não é mãe de Deus, então Jesus ou não seria Deus, ou seria dividido, um homem de um lado e Deus de outro. Mas no concílio de Éfeso, no ano de 431, a igreja proclamou solenemente aquilo que o povo simples já acreditava: Maria é Theotokos, é mãe de Deus, aquela que gera Deus na nossa carne. Assim, ao defender Maria, a igreja defende a verdade sobre Jesus. Por isso, ao terminar o ano celebrando Maria Santíssima, a igreja nos lembra que a história da salvação passa pela liberdade humana. Deus quis precisar do sim de uma mulher. Ele, que poderia ter salvado o mundo de outro modo, escolheu este: entrar na história através de Maria Santíssima. São Paulo, na carta aos Gálatas, que ouvimos na segunda leitura, nos oferecia uma leitura luminosa para este momento da passagem do ano em que estamos. Dizia ele: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher. Plenitude dos tempos aqui não significa perfeição histórica, política ou moral. O mundo de então, como o nosso, continuava marcado pela violência, pela injustiça, pela opressão. Mas a plenitude não está nas circunstâncias externas, mas está na fidelidade de Deus às suas promessas. Deus entra no tempo para nos libertar do medo do tempo. Ele faz de nós não escravos, mas filhos. E filhos podem chamar Deus de Abá, Pai, Papai. Ao final deste ano, talvez nós tenhamos vivido momentos em que nos sentimos escravos de preocupações, de ritmos excessivos, de expectativas alheias. E hoje a palavra nos recorda quem somos. Somos filhos,
filhos no Filho unigênito. Celebrar Nossa Senhora como Mãe de Deus na virada do calendário civil é então colocar o ano inteiro sob a sua maternidade. Nós não começamos o ano com promessas vazias, mas começamos com uma certeza: temos uma mãe, e uma mãe que nos conduz sempre ao seu Filho. Onde Nossa Senhora está presente, Cristo não falta. Onde Maria Santíssima é acolhida, a graça floresce. Que neste novo ano nós saibamos escutá-la quando ela nos diz, como em Caná: façam tudo o que ele, meu filho, vos disser. Ouçamos a voz da mãe para estarmos mais perto do Filho. Caríssimos irmãos e irmãs, ao concluirmos este ano civil, então devemos ter gratidão, porque Deus nos abençoou e nos guardou até aqui. Confiança, porque o Filho de Deus entrou no templo e caminha conosco. Nós não vamos mais sozinhos. Se as circunstâncias da vida são desafiadoras, nós sabemos que nesses desafios nós caminhamos com Deus ao nosso lado. E também somos chamados a nos encher de esperança, porque Maria, Mãe de Deus, continua a gerar Cristo na vida da igreja e no coração dos fiéis. Então entreguemos a Nossa Senhora o ano que passou, com tudo que foi vivido, e coloquemos em suas mãos o ano que há de se iniciar, com tudo o que ainda desconhecemos. E que sob o seu olhar materno, nós possamos caminhar como filhos, levando no coração e nos lábios o nome que salva: Jesus nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.